Meu nome é Isabela. Desde cedo, aprendi a conviver com o silêncio. E talvez por isso ele tenha se tornado meu melhor aliado. Quando perdi minha avó, herdei não apenas uma grande quantia em dinheiro, mas também uma lição que ecoava em cada lembrança dela. Não era o brilho das joias ou o tamanho das mansões que definia o valor de alguém, mas a maneira como tratava os outros. E assim, mesmo sendo milionária, escolhi seguir um caminho diferente, vivendo de forma modesta, com um estilo de vida que poucos acreditariam possível para alguém com tanto em sua conta bancária. Minha casa ficava em um bairro tranquilo, sem ostentação. Eu trabalhava como escritora freelancer, cercada por livros que forravam cada canto do escritório improvisado, com o som do teclado preenchendo meus dias. Era um trabalho solitário, mas que me dava a liberdade de escrever histórias que tocavam outras vidas. Lucas, meu marido, era meu maior incentivador. Ele nunca se importou com os rótulos que a família dele me dava. Para ele, eu era suficiente como era, sem máscaras ou exibições. Ele me olhava às vezes com aquele sorriso que me lembrava o motivo de tê-lo escolhido, mesmo diante de tantos obstáculos. Você não precisa provar nada a ninguém, Isabela. O que importa é o que somos aqui dentro, dizia, apontando para o coração. Eu acreditava em suas palavras, mas havia dias em que o peso do julgamento da família dele se infiltrava como uma sombra em minha mente. Minha sogra, por exemplo, nunca escondeu sua insatisfação comigo. Para ela, eu era uma intrusa que não acrescentava nada à família. Nas reuniões, quando Eduardo, o filho mais velho, chegava, ela abria os braços e o enchia de elogios, como se fosse o príncipe perfeito. Quando era minha vez de falar, ela desviava o olhar, como se eu não merecesse sequer a atenção dela. Eu sorria e fingia não me importar, mas cada indiferença era como uma faca silenciosa que rasgava lentamente minha paciência. Eduardo sempre se orgulhou de ser o exemplo da família. Ele trabalhava com o sogro em uma empresa de médio porte e fazia questão de falar alto sobre suas conquistas. Eu ouvia de longe, sem interromper, porque sabia que meu silêncio irritava ainda mais do que qualquer resposta. Eles não imaginavam nem por um segundo que eu era a mesma mulher que meses antes havia assinado discretamente a compra da empresa do futuro sogro de Eduardo. Fiz questão de permanecer na sombra, porque o poder verdadeiro não precisa ser anunciado. Sofia, a noiva de Eduardo, tinha o mesmo olhar julgador da sogra, mas com um toque de arrogância que a tornava ainda mais insuportável. Em nossos primeiros encontros, ela sempre fazia questão de comentar sobre bolsas de grife, viagens internacionais e jantares em restaurantes caros. Olhava para mim como quem avalia uma peça fora de lugar em uma sala luxuosa. "Vocês ainda moram naquela casinha simples?" perguntou certa vez, com uma falsa inocência que escondia o veneno por trás da frase. Eu apenas sorri e respondi: "Sim, é exatamente o que precisamos." Ela riu satisfeita, como se tivesse vencido um jogo que eu nunca aceitei jogar. Lucas, ao contrário, sempre buscava me proteger dessas pequenas agressões disfarçadas de conversa. "Deixe que falem. Eles só enxergam a superfície. Você é muito mais do que isso e eu sei", ele dizia, segurando minha mão sobre a mesa durante os jantares tensos na casa da família. Seu toque me lembrava que eu não estava sozinha, mesmo quando parecia estar cercada por olhares que queriam me diminuir. Eu vivia, portanto, nesse equilíbrio delicado, serena por fora, mas com uma chama silenciosa dentro de mim, pronta para incendiar tudo no momento certo. Eu não tinha pressa. Observava cada gesto, cada palavra, como quem coleciona provas de um crime que mais cedo ou mais tarde seria revelado. Minha vida discreta não era sinal de fraqueza, mas de estratégia, porque eu sabia, com uma certeza inabalável, que aqueles que me desprezavam um dia conheceriam a verdadeira força de quem sempre subestimaram. As reuniões de família sempre foram um palco de comparações disfarçadas, um teatro em que cada fala tinha uma intenção escondida. Eu sentia isso desde o momento em que cruzava a porta da casa da minha sogra. Os olhares se encontravam, os sorrisos eram forçados, e a sensação de que eu era apenas uma presença tolerada pairava no ar como um perfume enjoativo. Enquanto todos se movimentavam com naturalidade, eu parecia uma convidada em minha própria família. Alguém, de fora tentando se encaixar em um quebra-cabeça que nunca me aceitava. Eduardo era o centro de tudo. Cada gesto dele era celebrado. Cada palavra recebia atenção exagerada. Se ele mencionava uma reunião de negócios,
Minha sogra o enchia de elogios como se tivesse acabado de assinar a paz mundial. Quando Lucas comentava sobre algo nosso, como um projeto que cuidávamos juntos, ela simplesmente mudava de assunto. Eu percebia o desconforto no olhar dele, mas também sabia que ele preferia não confrontar para evitar brigas desnecessárias. Já eu aprendi a engolir o silêncio, a vestir uma máscara de calma que escondia as feridas que se acumulavam. Certa vez, em um almoço de domingo, a conversa girava em torno da festa de noivado de Eduardo e Sofia. As descrições sobre o buffet, o vestido e os convidados eram intermináveis, e eu me sentia invisível à mesa. Até que Sofia, com sua voz doce e venenosa, lançou uma pergunta que fez todos olharem para mim. E você, Isabela, já decidiu o que vai usar no nosso casamento? Espero que escolha algo adequado. O adequado saiu carregado de julgamento, como se quisesse me lembrar que, na visão dela, eu não pertencia ao mundo deles. Minha sogra riu suavemente, sem olhar para mim, e acrescentou: Sofia, tem razão, querida. É um evento importante. Não podemos ter imprevistos. O silêncio que se seguiu pesou como chumbo. Lucas apertou minha mão sobre a mesa e disse apenas: Minha esposa sempre sabe se portar. Não há nada com que se preocupar. O tom firme dele trouxe um certo alívio, mas por dentro senti um nó na garganta. Eu sabia que para eles eu era sempre a possível vergonha que poderia estragar a imagem perfeita que tanto defendiam. Voltei para casa naquela noite em silêncio, enquanto o carro cortava as ruas iluminadas apenas pela lua. Lucas tentou quebrar o peso da viagem. Eles não sabem nada, Isabela. Não percebem quem você é de verdade. Eu sorri, mas não respondi, porque no fundo eu sabia que estava certa em me manter discreta. Cada olhar de desprezo, cada palavra atravessada, cada tentativa de me diminuir, se transformava em combustível. Eu colecionava memórias não por rancor, mas por estratégia. Era como se estivesse assistindo a uma partida de xadrez em câmera lenta. Eles acreditavam que estavam sempre em vantagem, movendo peças para me encurralar, sem perceber que eu tinha a rainha guardada, protegida, esperando o momento certo para entrar em jogo. O peso da rejeição que eu carregava não me curvava. Pelo contrário, estava me moldando em silêncio, afiando minha paciência, preparando um instante em que todos perceberiam que a peça invisível do tabuleiro tinha mais poder do que imaginavam. Sofia parecia se alimentar da atenção alheia, como se cada olhar fosse o combustível necessário para manter sua pose de rainha. Eu a observava em cada encontro, e era impossível não perceber como tudo nela era cuidadosamente calculado. As roupas que usava, a forma como mexia o cabelo, até a maneira de sorrir, quando queria reforçar a própria superioridade. Ela não vivia para si mesma, vivia para ser vista, admirada e invejada. Era o tipo de mulher que não comprava uma joia apenas para usar, mas para esfregar na cara dos outros, que podia pagar por ela. Não fazia uma viagem para relaxar, mas para exibir fotos cuidadosamente editadas que gritavam status. Eu, calada, observava cada movimento, como quem estuda um inimigo que não percebe estar sendo vigiado. Um dos episódios mais marcantes aconteceu em um jantar na casa da sogra. A mesa estava impecável, cheia de pratos sofisticados e taças reluzentes, tudo preparado para impressionar. Eduardo falava orgulhoso sobre sua vida profissional e sobre a lua de mel que fariam na Europa. Sofia, aproveitando a deixa, disse em voz alta: Claro, vamos renovar meu guarda-roupa em Milão. Afinal, não é qualquer um que pode se dar a esse luxo, não é mesmo? Então, como se não fosse suficiente, voltou-se para mim com aquele sorriso falso e completou: Isabela, imagino que seria uma experiência inédita para você. Deve ser diferente do que está acostumada. O salão pareceu congelar por alguns segundos, todos aguardando minha reação. Respirei fundo, ergui os olhos e respondi calmamente: Eu costumo valorizar mais as memórias do que as etiquetas. O riso dela vacilou, mas logo retornou, ainda mais forçado. Minha sogra interveio com uma risada cúmplice, como se apoiasse cada palavra da noiva perfeita. Lucas, sentado ao meu lado, segurou minha mão de baixo, da mesa. Não precisou dizer nada, mas seu toque firme me lembrava que eu não estava sozinha naquela arena. Eu, no entanto, percebia que por trás do olhar altivo de Sofia havia uma insegurança latente.
Ela precisava se reafirmar o tempo todo. Precisava que todos a validassem, como se, sem isso, sua existência perdesse o sentido. Essas provocações não eram isoladas. Se eu usava um vestido simples, ela se inclinava para dizer em voz alta onde havia comprado o dela, mencionando a boutique em Paris, como se fosse parte do próprio nome. Quando comentava sobre algum artigo ou livro que estava escrevendo, ela ria e retrucava. Que interessante! Mas sabe, Isabela, eu conheci um autor famoso em Nova York. Ele realmente entende do assunto. E cada vez que fazia isso, minha sogra reforçava, sorrindo e olhando para mim de cima a baixo, como se quisesse deixar claro que estava do lado certo da balança. Eu fingia não me importar, mas por dentro cada palavra se acumulava como pequenas pedras em uma sacola que eu carregava nos ombros. Não porque me sentisse inferior, mas porque o jogo deles era evidente demais. Era uma disputa que eu nunca quis jogar, mas que me arrastavam a cada encontro. Lucas tentava aliviar a tensão depois, dizendo: Deixe que falem, Isabela. Eles só enxergam o que brilha por fora. Você é a única que não precisa disso. Eu sorri em resposta, mas no fundo sentia o veneno das palavras ainda queimando. Passei a estudar Sofia em silêncio. Seus gestos, suas expressões, o modo como sempre buscava a aprovação antes de terminar uma frase. Descobri que ela não era tão forte quanto aparentava. Sua arrogância era um disfarce, uma armadura frágil que desmoronaria no primeiro choque de realidade. Ela precisava desesperadamente ser vista como alguém acima de todos, mas ao fazer isso, revelava as rachaduras que escondia. Quanto mais ela tentava me diminuir, mais percebia que seu poder era apenas uma ilusão sustentada pelo olhar dos outros. E assim, eu continuei jogando o meu papel de mulher discreta, quase invisível, enquanto observava o teatro de Sofia e da sogra. Elas achavam que eu não tinha cartas na manga, que era apenas uma peça menor naquele tabuleiro, mas o jogo de aparências, eu sabia, tinha prazo de validade. As roupas caras desbotam, as viagens terminam, os sorrisos forçados cansam. E quando a cortina caísse, quando a verdade viesse à tona, não seria eu quem ficaria exposta, seriam elas. Eu não precisava correr, não precisava competir. A paciência era a minha melhor arma, e em silêncio eu afiava cada detalhe do que guardava comigo. Porque a verdadeira vitória não está em brilhar o tempo todo, mas em escolher o momento certo para iluminar, tanto que ninguém mais consiga ignorar. Eu sabia, no fundo, que esse momento estava se aproximando. Cada provocação de Sofia não me enfraquecia, apenas reforçava a certeza de que quando a cortina se abrisse de verdade, todos veriam quem realmente era a vergonha e quem era de fato a dona do jogo. Os meses que antecederam o casamento de Eduardo e Sofia foram como um ensaio interminável de superioridade. Cada detalhe era comentado, exibido e exagerado em nossas reuniões familiares, como se o mundo inteiro tivesse que parar para aplaudir a grandiosidade daquele evento. O vestido, segundo Sofia, havia sido encomendado de um estilista exclusivo em Nova York. O salão, o mais caro da cidade, tinha lista de espera de anos. O buffet, claro, era assinado por um chefe renomado. A cada menção, eu observava as expressões orgulhosas da minha sogra, como se fosse ela mesma a noiva. Eu, calada, apenas absorvia tudo, enquanto por dentro construía meu muro de paciência, consciente de que o grande espetáculo ainda estava por vir. Lucas fazia questão de me manter afastada das provocações, mas nem ele conseguia impedir todos os ataques sutis. Houve uma tarde em que fomos chamados para ajudar nos preparativos, quando na verdade o convite era apenas um pretexto para que Sofia pudesse se exibir ainda mais. Assim que cheguei, ela me mostrou o álbum de degustações de sobremesas, folheando cada página como se manuseasse um tesouro. São doces artesanais franceses, disse sem sequer olhar para mim. Acho que você nunca provou nada parecido. Limitei-me a responder. Parece encantador. A verdade é que não me importava com doces franceses, mas com o veneno escondido em cada palavra. Minha sogra aproveitou aquele dia para me puxar de lado em um canto da sala. Seu tom era baixo, mas carregado de dureza. Espero que você saiba se comportar no casamento, Isabela. Esse é um momento importante para todos nós e não podemos correr o risco de constrangimentos. Eu olhei nos olhos dela e, por um instante,
Quase deixei escapar um sorriso. Não era a primeira vez que ela me tratava como um fardo, como se eu fosse uma bomba prestes a explodir e destruir a fachada perfeita da família. Mas naquele dia percebi algo novo. O medo dela não estava em mim, mas no que eu representava. Era como se, instintivamente, ela soubesse que eu poderia virar o jogo a qualquer momento. Pode ficar tranquila, respondi apenas. Naquela noite, de volta para casa, sentei-me na varanda com Lucas. O vento soprava frio e as luzes da cidade brilhavam ao longe. Ele me olhou em silêncio por alguns segundos antes de falar. Não deixe que eles a pressionem, Isabela. Você não deve nada a ninguém. Balancei a cabeça, mas não disse nada. Eu sabia que tinha em minhas mãos o poder de derrubar todo o castelo de aparências que Sofia e minha sogra construíam com tanto esforço. Bastava uma frase, uma revelação, e toda aquela grandiosidade se transformaria em pó, mas preferi guardar. O silêncio para mim era uma forma de estratégia, e eu tinha paciência de sobra. Com o passar dos dias percebi como o casamento se tornava mais do que uma celebração. Era um campo de batalha invisível. Cada detalhe, cada reunião, cada comentário carregavam um subtexto. Eu era vista como uma peça que não se encaixava, e todos esperavam que de alguma forma eu confirmasse esse papel. Mas o que eles não entendiam é que quanto mais tentavam me empurrar para a sombra, mais eu me fortalecia. Não precisava ser o centro das atenções. Eu preferia estar à margem, observando, analisando, esperando. Na véspera do grande dia, deitada ao lado de Lucas, olhei para o teto do nosso quarto e senti um frio percorrer meu corpo. Não era medo, era a antecipação daquilo que estava por vir. Eu sabia que algo inevitável aconteceria no casamento. Sofia e minha sogra, em sua arrogância, não resistiriam à tentação de tentar me humilhar diante de todos. Mas também sabia que quando isso acontecesse, seria o momento em que todas as máscaras cairiam. E eu estava pronta, mais pronta do que eles poderiam imaginar. O dia do casamento chegou com o peso de uma tempestade prestes a cair, embora o céu estivesse claro e impecável. Desde cedo, eu sentia o ar carregado, como se cada respiração fosse prenúncio de algo inevitável. A cidade parecia mais agitada que o normal, com carros de luxo se dirigindo ao grande salão escolhido por Eduardo e Sofia, um lugar tão extravagante que mais lembrava um palácio de vidro e mármore do que um espaço de festas. O trânsito nas ruas próximas era intenso, e do lado de fora já havia fotógrafos esperando pelos convidados mais importantes. Eu, ao lado de Lucas, me mantive em silêncio, observando tudo pela janela do carro. Não havia nada naquele espetáculo que me atraísse, mas eu sabia que precisava estar ali. Quando entramos no salão, fui imediatamente tomada pela grandiosidade da decoração. Lustres de cristal pendiam do teto altíssimo, refletindo luzes douradas que cintilavam em cada canto. Mesas com arranjos de flores raras se estendiam em fileiras impecáveis, e garçons circulavam em silêncio, equilibrando bandejas de taças. Tudo gritava perfeição, ostentação, status. Era exatamente o tipo de evento que Sofia sonhava, um palco construído para ela brilhar. Caminhei com passos firmes, segurando a mão de Lucas, consciente de que para muitos eu não passava de uma sombra entre aquelas pessoas. Os convidados se moviam em pequenos grupos, rindo alto, exibindo roupas caras e alianças cintilantes. Alguns me cumprimentavam de forma educada, mas seus olhares escorregavam logo em seguida, como se eu não fosse relevante naquele cenário. Eu já estava acostumada com isso. O que me chamou a atenção foi a forma como Sofia, mesmo cercada de pessoas, parecia ansiosa para me encontrar. Era como se tivesse guardado algo especial apenas para aquele momento. Não demorou muito para acontecer. Ela se aproximou, impecável em seu vestido branco que parecia engolir toda a luz do salão. Os olhos dela brilharam ao me ver, e percebi que o sorriso estampado em seu rosto era apenas uma máscara para o veneno que vinha logo em seguida. Aproximou-se com delicadeza, como quem oferece amizade, mas seu tom era afiado. Isabela, venha! Quero apresentá-la aos meus pais. Segui seus passos entre os convidados, sentindo os olhares me acompanharem, alguns curiosos, outros impacientes. Quando chegamos até um casal elegante, com roupas de corte impecável e postura de quem estava acostumado a ser reverenciado, Sofia abriu um sorriso ainda maior. Mamãe, papai, esta é Isabela.
disse, fazendo uma pausa carregada de intenção. Então virou-se para eles e completou, em voz clara o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Essa é a vergonha da família. Por um segundo, o tempo pareceu congelar. Senti o peso das palavras atravessarem o salão como um trovão silencioso. Os pais dela me encararam constrangidos, enquanto alguns convidados que estavam próximos se entreolharam com sorrisos discretos. O coração me apertou, mas minha expressão permaneceu calma. Aprendi a viver com o desprezo deles, mas nunca havia sentido tão explicitamente a intenção de me expor, de me transformar em espetáculo. Foi nesse instante que senti a mão de Lucas sobre a minha, apertando com firmeza. Ele deu um passo à frente, sua voz cortando o silêncio constrangedor que se formou. Eu não disse nada ainda. Não era a minha hora. Apenas permanecia ali de pé, olhando para cada rosto, percebendo o quanto todos ansiavam pela minha reação. O salão estava cheio de luxo, mas a verdadeira cena de impacto ainda estava apenas começando. O silêncio que tomou conta do salão depois daquelas palavras foi tão denso que eu quase podia tocá-lo. O ar parecia preso dentro do peito das pessoas ao meu redor, e por um instante pensei que ninguém ousaria quebrar aquela tensão. Então, ao meu lado, senti Lucas se mover. Seu corpo se ergueu um pouco mais, os ombros firmes, a postura reta. Ele nunca precisou de voz alta para ser notado, e foi exatamente com sua calma firme que abriu a boca. Vergonha, repetiu ele, olhando diretamente para Sofia. A palavra saiu de seus lábios carregada de ironia, mas também de um desprezo controlado. Vergonha é não reconhecer caráter e bondade. Vergonha é achar que o valor de alguém está em joias ou vestidos importados. Minha esposa é a melhor parte desta família, e nenhum de vocês tem o direito de diminuir isso. Aquelas frases ecoaram no salão como um choque elétrico. Houve um burburinho contido, pessoas tossindo para disfarçar o desconforto, outras desviando o olhar para as taças, como se não quisessem ser vistas tomando partido. Eu continuei imóvel, mas por dentro meu coração se enchia de orgulho. Lucas não levantou a voz, mas cada sílaba parecia ter o peso de uma sentença irrevogável. Sofia, com o rosto esticado em um sorriso que não conseguia mais sustentar, gaguejou uma resposta que morreu antes mesmo de nascer. Minha sogra, sempre tão rápida para tomar as rédeas, tentou intervir. Lucas, querido, não há necessidade de exageros. Sofia só estava brincando. Mas até ela parecia insegura em suas próprias palavras, como se tivesse percebido que o tom daquela noite estava prestes a mudar de forma definitiva. Eu observei cada detalhe. Eduardo, o noivo, olhava para o irmão com a mandíbula travada, como se estivesse prestes a dizer algo, mas preferindo se calar diante da firmeza de Lucas. Os pais de Sofia, desconfortáveis, mexiam-se em seus lugares, sem saber se deviam rir para aliviar a situação ou se manter sérios para não se envolver demais. E no centro de tudo, Sofia me encarava, ainda tentando manter o brilho de superioridade, mas com os olhos denunciando a primeira rachadura em sua armadura. Lucas virou o rosto em minha direção por um instante, e o que vi em seu olhar foi algo que me aqueceu mais do que qualquer palavra poderia. Orgulho. Orgulho de estar ao meu lado. Orgulho de me defender diante de todos. Orgulho de nunca ter cedido à visão distorcida da família. Você não está sozinha, Isabela, sussurrou baixinho, apenas para mim. Naquele instante, percebi algo que me atravessou como uma revelação. Eu não precisava gritar, não precisava revidar, nem mesmo precisava expor quem eu realmente era. Ainda não. O simples fato de ter Lucas ao meu lado, defendendo-me em voz alta diante de todos, já era uma vitória silenciosa. Eu me mantive calma, quase serena, enquanto os olhares se multiplicavam ao redor, tentando decifrar quem realmente tinha o controle daquela situação. E pela primeira vez naquela noite, eu senti o peso da expectativa mudar. Até então, todos aguardavam o momento em que eu tropeçaria, em que eu confirmaria ser a vergonha da família. Mas agora, depois das palavras de Lucas, percebi que muitos começaram a olhar para Sofia com desconfiança. O jogo não estava mais tão seguro para ela, e eu sabia que era apenas questão de tempo até que a máscara caísse de vez. Eu respirei fundo, mantendo a postura. Ainda não era o momento de revelar tudo, mas o palco já estava armado. E dentro de mim a certeza crescia. Aquela festa que Sofia planejou para ser o auge de sua glória
acabaria se tornando o início de sua queda. O ambiente ainda estava carregado pelas palavras de Lucas quando senti um olhar atravessar a multidão e se fixar em mim. Era o pai de Sofia. Ele permanecia quieto até então, observando tudo com a frieza de quem está acostumado a analisar pessoas e situações como se fossem números em uma planilha. Seus olhos, no entanto, não me encaravam como os demais. Não havia ali desprezo ou julgamento. Havia algo diferente. Reconhecimento. Ele se inclinou levemente para a frente, franzindo o senho, como se minha imagem evocasse uma lembrança distante. O silêncio dele já chamava a atenção, até que finalmente abriu a boca com uma voz grave que ecoou pelo espaço. "Espere um pouco", disse, olhando-me fixamente. "Você não é aquela mulher que comprou minha empresa?" O impacto foi imediato. Senti como se todos os olhares do salão tivessem se voltado para mim em um só movimento. O som das taças, das conversas paralelas e até a música de fundo pareciam ter desaparecido. O coração batia forte dentro do meu peito, mas minha expressão não se alterou. Permaneci firme, encarando-o com calma. O rosto de Sofia empalideceu, instantaneamente, como se tivesse levado um tapa invisível. Eduardo arregalou os olhos, incapaz de disfarçar o choque. Minha sogra, que ainda se recuperava da firmeza de Lucas, deixou escapar um pequeno suspiro, tão audível que até quem estava próximo ouviu. O salão, antes vibrante com risadas e ostentação, mergulhou em um silêncio quase reverencial, como se cada pessoa ali esperasse pela minha resposta. "Sim", respondi com um leve aceno de cabeça. Minha voz saiu serena, quase suave, mas o peso da confirmação foi ensurdecedor. "Sou eu." Houve um burburinho imediato, como uma onda se espalhando em um lago. Pessoas cochichavam umas com as outras, tentando compreender como a mulher que até minutos atrás havia sido chamada de a vergonha da família podia ser, na verdade, a responsável por uma transação milionária que todos na elite empresarial comentavam, mas poucos sabiam quem estava por trás. O pai de Sofia apoiou as mãos na mesa, ainda atônito. "Inacreditável", murmurou. Todos no setor comentaram sobre o comprador misterioso que fez aquela negociação. "Nunca imaginei que fosse você." A incredulidade em sua voz não soava como reprovação, mas como um reconhecimento involuntário de poder. Sofia tentou reagir, forçando um riso nervoso. Isso não pode ser verdade. Papai deve estar se confundindo. Ela..." Mas sua voz falhou, tremendo na tentativa de recuperar o controle. Sua mãe, sentada ao lado, mantinha-se em silêncio, visivelmente constrangida com a situação. Minha sogra, imóvel, parecia travada entre a raiva e o medo. A mulher que sempre me tratou como um fardo agora se via diante da realidade de que eu não apenas era independente, como também ocupava um lugar de influência que ela jamais imaginara. Eu permaneci, após a confirmação. Não precisei dizer mais nada. Bastou aquele momento para que tudo mudasse. O rótulo que carreguei por anos, a invisível, a inadequada, a vergonha, havia se despedaçado diante de todos, substituído pela revelação de que, sem que percebessem, sempre fui mais do que todos eles juntos ousaram imaginar. E naquele instante, olhando para cada rosto ao meu redor, percebi que o jogo de aparências havia terminado. As máscaras estavam começando a cair. O murmúrio se espalhou pelo salão como fogo em palha seca. Convidados se inclinavam uns para os outros, cochichando nomes, cifras e suposições, como se tentassem costurar rapidamente uma nova versão da história que sempre acreditaram sobre mim. Eu, que até minutos atrás era vista como alguém irrelevante, agora estava no centro de todas as atenções. E não porque eu tivesse feito algum gesto grandioso, mas porque uma verdade cuidadosamente escondida finalmente emergia à superfície. Sofia foi a primeira a perder a compostura. O sorriso artificial que usava como máscara começou a tremer nos cantos dos lábios. Vi seus olhos percorrerem desesperados os rostos ao redor, buscando apoio que já não vinha. Tentou rir, mas a risada soou forçada, quase histérica. "Vocês não estão entendendo. Ela deve estar exagerando. Isso não faz sentido." Porém, a insegurança em sua voz apenas reforçava sua derrota. Seus pais, antes tão orgulhosos, não a defenderam. Pelo contrário, o olhar severo que o pai lançou à filha dizia mais do que qualquer palavra.
Eduardo, imóvel, parecia engolir em seco. Eu observei ele cerrar os punhos discretamente, como se quisesse protestar, mas não encontrasse forças. Afinal, ele sempre viveu na sombra da aprovação da mãe. Acostumado a ser o filho, perfeito o exemplo. Descobrir que a cunhada, aquela que ele e sua noiva ridicularizavam, era responsável pela compra de uma empresa tão comentada no meio empresarial, era uma humilhação que sua vaidade não suportava. Minha sogra, entretanto, foi quem mais me impressionou. Ela não disse nada. Seus olhos, sempre cheios de julgamento, agora estavam opacos, perdidos, como se sua mente tentasse reorganizar todas as cenas do passado. Talvez lembrasse de cada vez que me desprezou, de cada vez que me reduziu, sem imaginar que estava cuspindo veneno justamente sobre alguém que carregava mais poder do que ela jamais sonhara. Vi seus lábios se entreabrirem, mas nenhuma palavra saiu. Era como se tivesse engasgado com a própria arrogância. Eu respirei fundo e deixei o silêncio trabalhar a meu favor. Não era necessário discursar, nem levantar a voz. Um gesto simples, uma frase contida, já havia sido suficiente para desmontar o castelo de aparências que eles ergueram durante anos. Mesmo assim, não resisti em dar o golpe final, suave, mas certeiro. Eu nunca precisei provar nada a ninguém, disse em tom calmo, olhando em volta. Quem realmente enxerga valor não precisa de rótulos ou aparências para reconhecer. Alguns convidados balançaram a cabeça em concordância. Outros desviaram o olhar, constrangidos por já terem julgado mim em ocasiões anteriores. O peso das minhas palavras não estava no som, mas no reflexo que causavam em cada rosto. Sofia, que tanto se alimentava de olhares de admiração, agora se contorcia sob olhares de julgamento. Eduardo parecia menor do que nunca, a confiança esfarelada diante da revelação. E minha sogra, essa sequer conseguia levantar os olhos. Senti Lucas se aproximar, sua mão pousando sobre meu ombro em um gesto silencioso de apoio. Seu toque era a lembrança de que, mesmo que todos aqueles laços familiares fossem frágeis e podres, o nosso permanecia firme. Ele não precisou dizer nada, porque eu já sabia. Naquele instante, a batalha que me obrigaram a lutar estava vencida. E pela primeira vez em muito tempo, não fui eu quem se sentiu exposta. Foram eles. As máscaras haviam caído, e a vergonha agora tinha novos rostos. Naquela noite, o casamento continuou, mas nada foi como Sofia sonhara. A música voltou a tocar. Os garçons ainda serviam vinho caro, mas a atmosfera havia mudado. Eu percebia nos olhares que já não era eu a observada com desprezo, e sim eles, os que sempre me diminuíram. Era como se todos tivessem enxergado de uma só vez o quanto a arrogância pode ser frágil quando confrontada com a verdade. Sofia tentou manter o semblante de noiva perfeita, mas o vestido branco parecia pesar sobre ela como uma armadura rachada. A cada passo que dava pelo salão, as pessoas a seguiam com olhares que não escondiam reprovação. Seus pais, visivelmente decepcionados, já não lhe dirigiam sorrisos orgulhosos. Mais tarde, soube que após a festa, a discussão entre eles foi inevitável. Para um homem que tanto prezava pela imagem, descobrir que a filha havia usado o casamento como palco para humilhar alguém, como eu, foi uma mancha difícil de apagar. Sofia não perdeu apenas a pose naquela noite. Perdeu também o respeito da própria família. Eduardo, por sua vez, parecia ter encolhido. O irmão, que sempre se vangloriava de ser o favorito, agora evitava o contato visual comigo e com Lucas. Vi quando alguns convidados se aproximaram para comentar discretamente sobre como era vergonhoso ter tratado com tanto desprezo alguém que, em silêncio, mostrava-se muito mais poderosa do que ele. A cada cochicho, Eduardo ficava mais rígido, os lábios apertados em uma linha fina. Sua imagem de filho perfeito não resistiu ao peso daquela revelação. No íntimo, ele sabia que, mesmo tentando, nunca mais conseguiria me olhar de cima para baixo. Minha sogra. Ah, minha sogra. Durante toda a festa, ela permaneceu quase muda, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. A mulher que sempre me reduziu a nada agora era incapaz de sustentar o olhar. Não havia mais espaço para críticas, porque qualquer palavra dela apenas reforçaria o erro de ter me desprezado por tantos anos. A conhecendo, sei que jamais me pediria desculpas. Sua soberba não permitiria.
Mas o silêncio dela naquela noite foi a maior confissão de todas. Ela sabia. E eu sabia que nada voltaria a ser como antes. Lucas foi o que mais brilhou para mim. Ele não precisou de riquezas nem revelações para provar seu valor. Naquele salão cheio de máscaras, foi ele quem se ergueu, por mim antes de qualquer coisa vir à tona. E isso ninguém poderia pagar. O orgulho que sentia dele era imenso. E a certeza de que tinha ao meu lado um homem que me via de verdade me fez sentir ainda mais forte. E eu, finalmente, respirei em paz. Passei anos carregando o peso do desprezo, fingindo não me importar com as palavras afiadas, com os olhares atravessados, com as insinuações constantes. Naquela noite, porém, não precisei levantar a voz nem humilhar ninguém para inverter o jogo. Bastou a verdade vir à tona, simples e clara, para que todos percebessem que a vergonha da família era, na realidade, a peça mais forte daquele tabuleiro. Quando deixei o salão ao lado de Lucas, sob as luzes douradas que ainda brilhavam no teto, senti uma leveza nova em meu peito. Eu não precisava mais me esconder, nem tampouco provar nada. O silêncio que sempre carreguei como escudo havia se transformado em triunfo. Cada um deles colheu o que plantou. Sofia, a exposição e a perda da admiração dos pais. Eduardo, a vergonha de ser desmascarado em sua arrogância. Minha sogra, o silêncio amargo da derrota. E eu segui em frente. Segui com Lucas, com a vida que construímos juntos, com a certeza de que não era a riqueza que me definia, mas a força de permanecer fiel a quem sou. No fim, percebi que a minha maior vitória não foi revelar ser milionária, mas mostrar que nunca precisei do reconhecimento deles para ser valiosa. Naquela noite, a vergonha da família deixou de existir. O que restou foi apenas a mulher que todos, tarde demais, aprenderam a respeitar. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!